o que eles não querem que você saiba. Vocês viram aí a nova declaração da Organização Mundial da Saúde falando que transmissões por pacientes assintomáticos é raro. Para não dizer que não acontece de maneira nenhuma. Esses dados foram baseados no contact tracing. Eu já falei sobre isso aqui no canal. O contact tracing é justamente eles vão entrar em contato, traçar todo mundo que teve a doença, entrar em contato com todas as pessoas que elas tiveram contato, colocar essas pessoas em quarentena e observar. E segundo dados de países como Singapura e outros países aí do Sudeste Asiático que fizeram um serviço de contact tracing mais eficiente aí, mais rápido, justamente porque lá é um país onde existe uma maior restrição das liberdades, enfim, mais do que no Oeste. Leva tempo aqui no Oeste para a legislação se adaptar e você realmente implementar esse tipo de coisa, mas já está acontecendo nos Estados Unidos, na Califórnia. E essa declaração foi baseada nesses dados, dizendo que pessoas assintomáticas raramente transmitem a doença. Quando eu vi essa informação, eu pensei, peraí, mas não foi justamente por isso, por causa dos experts, da opinião dos especialistas, de que pessoas assintomáticas, mesmo você sem sintomas, o lockdown era necessário, o uso de máscara era necessário. Pensa primeiro aí, o uso de máscara. A máscara vai impedir que as gotículas de saliva saiam da sua boca e infecte alguém. Porém, se eu não tenho sintomas, logo eles diziam que não, mesmo sem sintomas, até 14 dias antes de apresentar sintomas, em média 14 dias, você pode transmitir a doença. E agora a Organização Mundial da Saúde veio dizendo que não. Bem conveniente acontecer justamente na época que está acontecendo tantas manifestações. Aí você tenta linkar uma coisa com a outra. Na minha opinião, o que eu acho é que isso já era fato conhecido, eles já sabiam disso, porém para justificar aí que todo mundo saia nas ruas, o próprio presidente aí da OMS, o Tedros, analisei a história dele para ver o quão corrupto é esse cara. Ele falou que quem sair em protestos, que saia de máscara, que saia pelo menos 2 metros de distância um do outro. E quem é que vai fazer isso no protesto? Muito conveniente ele liberar essa informação justamente nesse momento. Então, isso só aumenta mais as minhas suspeitas de que isso é um plano que está acima dos políticos. Os políticos são simplesmente marionetes, tá? A cada dia que passa fica mais claro. E essa pseudociência que assustou todo mundo, que colocou dados no computador, vamos colocar dados no computador, dá Enter, 1 milhão de mortes no Brasil até o final de agosto. Por que é que todos esses números estão errados? Por que é que as doenças, os casos novos e as mortes estão em declínio na maioria dos países do mundo? A Nova Zelândia registrou 0 casos, a última pessoa infectada se recuperou e eles tiraram todas as restrições que tinham antes. Por que é que isso está acontecendo? E mesmo assim, ainda estão dizendo que uma vacina é necessária, que vai salvar a vacina. Por que é que os jornais não estão falando sobre isso? Esse foi a gota d'água, o ponto final aí de que o lockdown realmente não é necessário, o uso de máscara não é necessário se você é assintomático. Ou seja, não seria necessário fechar escolas, não seria necessário fechar negócios. E olha as consequências, quem é que vai trazer novamente aí tudo que foi perdido? Nos Estados Unidos já são 46% dos pequenos negócios declararam falência, ou seja, famílias desempregadas, pessoas que investiram a vida toda, sonharam e planejaram por vários e vários anos, perderam seus negócios, sua fonte de renda, e quem é que vai devolver isso para elas? Quem é que vai admitir realmente o erro e a má fé? Será que os governantes vão fazer isso? Depois de ter causado tanto dano, causando tanto mal para a economia, para a vida das pessoas. Desde o começo disso tudo eu venho falando. Se você me segue no Instagram, você viu quando eu falava no meu canal principal, Pinho Calistenia, e muita gente acabava debatendo comigo, falando que eu estava errado. Eu me baseava em especialistas, epidemiologistas, virologistas, infectologistas que dedicaram a vida toda a isso, a pesquisar nomes renomados, porém que a mídia não quer saber dessas pessoas. Alguns deles tiveram vídeos censurados e retirados da mídia, do YouTube e do Instagram. Por que isso? Por que é que quando uma pessoa traz um fato que pode causar alguma confusão, alguma dúvida na mente das pessoas, por que é que eles não deixam essa pessoa falar
e trazem e rebatem esses argumentos e dizem por que esse cientista está errado com dado científico. Por que é que eles têm que retirar, calar, silenciar essa pessoa? Por que é que eles têm que banir vários canais do YouTube por estar falando sobre a fraude que é essa pandemia? Por que é que é a necessidade? Se alguém está errado, é muito fácil de provar que ela está errada. Como justamente todos os fatos sobre essa pandemia, é muito fácil você ver que está errado. Basta você usar o seu cérebro, o que parece que as pessoas hoje em dia pararam de utilizar. As pessoas simplesmente sentam na frente da TV, o jornal está dizendo que eu vou morrer se eu sair de casa. E as pessoas realmente estão acreditando que sair de casa elas vão morrer. Pessoas no Brasil falam comigo o tempo todo dizendo: Pinho, eu estou com medo de morrer. E me perguntam por que do uso de máscara, por que o uso de máscara é ruim para a atividade física. E eu falo assim, cara, você treina, você precisa de oxigênio na sua musculatura, por isso é que você fica ofegante. Não é bom para a sua saúde você colocar algo obstruindo suas vias aéreas. É da mesma maneira que você lê com a peneira nos olhos. Não vai te trazer nenhum benefício, você simplesmente não vai ler da maneira adequada. Da mesma maneira não vai ser tão fácil de respirar. Não sei se essa comparação ficou meio estranha, mas é mais ou menos isso que eu penso. Como é que você vai proteger de um vírus? E mais agora, com esse fato, vão proibir o uso de máscaras, vão proibir os lockdowns, vão abrir os negócios. Você acha que os governantes vão fazer isso rapidamente? Ou eles vão encontrar mais uma mentira, mais uma razão, mais uma pseudociência para te convencer e usar a mídia para propagar essa informação e para te amedrontar e para te fazer acreditar? A maioria das pessoas que eu conheço no Brasil, 99,99% das pessoas, elas estão simplesmente paralisadas, zumbificadas, sem nenhuma reação. Elas simplesmente acreditam no que dizem para elas. Na TV é óbvio que os políticos dizem, a Organização Mundial da Saúde diz. E quando uma declaração dessa vem que contradiz todas as medidas que foram tomadas, elas simplesmente não querem acreditar, elas veem o que a pessoa está falando, elas veem que ela está dizendo que assintomáticos não transmitem, porém duas pessoas assintomáticas têm medo de pegar as mãos, têm medo de abraçar, têm medo de um espirro, têm medo de uma tosse, como se tosse e espirro não existisse antes dessa doença. Então o que essa pesquisa esse resultado veio dizer foi que absolutamente todas as medidas que foram tomadas foram completamente desnecessárias. E foi justamente baseado nessa informação de que pessoas assintomáticas poderiam passar a doença que foi decretado lockdown para todo mundo. Porque antes quarentena todo mundo só sabia, só se falava em quarentena para doente. Alguém que está com a suspeita de estar doente ou está doente fica em quarentena. Mas a partir de agora vamos colocar o mundo todo em quarentena, porque as pessoas que não têm sintomas podem estar infectadas, logo elas podem passar o vírus para outra pessoa. E agora foi a gota d'água. Porém, eles acreditam tanto na lavagem cerebral e na programação que foi feita para as pessoas que elas vão acreditar no que elas quiserem acreditar. Se amanhã os governantes chegarem e disserem assim, era tudo mentira, 100% da comunidade científica disser era tudo mentira, voltem ao normal, saiam de casa, vai ter gente que vai escolher ficar trancada em casa, vai ter gente que vai escolher usar máscara o tempo todo, vai ter gente que vai escolher não levar o seu filho para a escola, vai ter gente que vai escolher viver o novo normal, apesar dessa mentira, essa fraude ter sido escancarada. Novamente, existe um vírus, tá? Ele mata, mas ele mata uma percentual muito pequeno da população que está lá no topo com a saúde já fragilizada pela idade ou por outras doenças crônicas. Se você é jovem, com menos de 50 anos de idade, como eu falei, na Itália foi 1% das mortes na Itália foi de pessoas com menos de 50 anos de idade. E desses 1%, simplesmente 14 pessoas não tinham nenhum problema que poderia ser a causa da morte. E novamente, 88% daqueles pacientes foram testados negativos. Quer dizer, não foram testados, somente 12 foram testados. Quer dizer, 12% foi colocado como causa da morte, COVID, certo? Então 80% não. Fiz uma confusão aqui, mas vai ficar assim mesmo. Você que assiste esse canal, você já viu essa informação, volta lá, dá uma olhada por que teve tantos casos na Itália. Era justamente por isso, no início dessa pandemia, todo mundo falava, olha a Itália, o que está acontecendo na Itália? Porém, ninguém nunca se debruçou na frente dos dados. E esses dados são oficiais, são dados do Instituto Nacional de Saúde da Itália. A cada 2 semanas eles liberam dados mais atualizados, eles estão sendo bem transparentes com relação a isso. E está mostrando, a média de idade é 80 anos de idade, embora a expectativa de vida no país seja de 82, mais de 96% tinha
alguma outra doença crônica de saúde. E com menos de 50 anos de idade é 1% das mortes. E provavelmente o mesmo é no Brasil. Dados do CDC atualizados, a taxa de mortalidade, a taxa de fatalidade, ou seja, quantas pessoas contraem para morrer uma pessoa, é 0,004, ou seja, 25 mil infectados para uma pessoa morrer. Então, essa informação, ela vem no tempo conveniente. Na minha opinião, não posso dizer isso, mas eu acredito que a OMS já sabia disso. Já existiam várias pessoas falando sobre isso, dizendo que assintomáticos não transmitem a doença. Porém, nesse momento é bem conveniente para a Organização Mundial da Saúde liberar isso, agora que todo mundo está indo para as ruas. A mesma galera que falava fica em casa, salve vidas, que xingava as pessoas quando saíam na rua, que se indignava quando a pessoa usava uma máscara. Cara, e é justamente isso que as pessoas querem. Elas não querem fazer o que é certo, elas querem sentir que estão fazendo algo certo. Ela quer sentir que está fazendo algo bom. Ela quer acreditar que está fazendo algo para salvar vidas. Você quer que alguém faça uma coisa muito ruim, matar uma pessoa, você diga para ela, não, você está fazendo isso para o bem da humanidade. Ela vai fazer atrocidades, ela vai fazer coisas ruins. E é justamente isso que está acontecendo. Estão associando um valor, uma virtude a ficar em casa, associar uma virtude a colocar uma máscara. Você está protegendo as outras pessoas ao seu redor. Só que com essa informação de assintomáticos não transmitirem a doença, tudo isso cai por terra. Não faz o menor sentido. E não adianta você falar para as pessoas, tipo assim, tenha pena dessas pessoas, não fique com medo do julgamento delas, de ser apedrejado, de ser criticado. Cara, uma pessoa dessa é digna da sua pena, tá? Você não pode calar, você não pode deixar de falar a verdade, você não pode deixar de sair de casa, você não vai usar máscara, porque não faz o menor sentido, tá? E novamente, se saiu esse fato dizendo que pessoas assintomáticas não precisam usar máscara, não precisam de lockdown, não precisam trancar os negócios, não precisam deixar de ir para a escola, por que é que as leis ainda estão agindo como se isso existisse? Por que é que você ainda está obrigado a não ir para a escola? Por que é que as crianças estão sem escola? Por que é que os negócios ainda estão fechados? Por que é que você foi desempregado, mesmo querendo trabalhar? Essas leis não devem ser obedecidas. E quando você vê isso, você percebe que não é sobre um vírus. Os protestos não é sobre as vidas das pessoas. Tudo isso é manipulação, programação, e as pessoas estão agindo conforme que elas foram programadas para agir. E quem vai se beneficiar não é você, com certeza não é. Inclusive você que está protestando nas ruas. O resultado disso já é esperado. Se você não acredita em mim, continue vendo aí os próximos meses, vão ter mais vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E se você está aqui nesse canal, provavelmente você já tem o ouvido um pouco aberto para isso. E galera, não é sobre um vírus, é sobre poder, é sobre controle. Isso não é uma crise de saúde pública, é uma crise econômica e uma crise política, certo? Por que é que 46% dos negócios nos Estados Unidos declararam falência, porém os bilionários do país lucraram como nunca nessa pandemia? $500 bilhão. $500 bilhão. Analise os números, vejam para onde o dinheiro está indo, que você vai encontrar a fonte do problema. Então é isso aí, galera. Abra os olhos, continue se informando, não se cale e não obedeça essas leis idiotas e não se importe com o julgamento de pessoas que são simplesmente marionetes, não têm pensamento, não pensam, elas só repetem as falas, elas só repetem os números de mortes que vem na TV. Elas estão em pânico e assustadas, paralisadas, elas não têm a capacidade de pensar por si mesmas. Então, as pessoas são dignas de pena, não fique com raiva delas, fale. Se você vê que não vai resolver, não fale mais. E se essa pessoa ficar com raiva de você por ter falado a verdade, essa pessoa nunca foi sua amiga, certo? Então, melhor você se afastar dela. Abraço, até a próxima.